quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o pensamento do filósofo francês Michel Foucault. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior eu falei sobre a arqueologia do saber e a genealogia do poder, que são as pesquisas do Foucault referentes à compreensão do discurso de uma época e como esse discurso vai se configurar enquanto relações de poder numa sociedade. Hoje eu vou falar sobre um conceito formulado pelo Foucault, que é o de sociedade disciplinar e o de poder disciplinar, que foram concepções que ele formulou através das suas pesquisas sobre as diversas instituições de poder existentes a partir do século XVI, juntamente com as mudanças de discurso que ocorreram ao longo desse tempo. Para a gente compreender como surge a sociedade disciplinar, a gente tem que começar pensando na mudança de discurso. No século XVI, a gente começa a ter várias mudanças. Na Europa, a gente tem a descoberta das Américas, a chegada dos europeus à Ásia através do Cabo da Boa Esperança, crescimento das relações econômicas, fortalecimento de relações de poder, alterações nos modelos políticos dos países, ou seja, a gente tinha uma série de mudanças dentro das sociedades que mudaram o funcionamento do discurso e, consequentemente, das relações de poder. Começou a surgir a necessidade de uma nova forma de funcionamento de relações de poder que pudessem controlar como o ser humano age, de forma a dar resultados mais produtivos. A gente tem que pensar que quando a gente fala numa sociedade disciplinar, a gente está pensando em processo de racionalização do funcionamento do ser humano. Ou seja, a gente tem um discurso de racionalidade, um discurso de controle, um discurso de que você precisa pensar algo e fazer com que esse algo funcione da forma como você planejou. Da mesma maneira, por exemplo, como o Galileu, ao fazer os seus testes com peso, conseguiu verificar que você tem uma determinada ação que vai resultar numa reação sequente. Então, a sociedade disciplinar, ela acaba querendo criar uma forma de ordenamento específica que demanda uma nova forma de poder, que é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele age sobre as pessoas de forma a orientar como o seu comportamento vai funcionar, ou seja, você vai tentar tornar as ações dos seres humanos funcionais, estabelecidas, vai criar padrões para que o ser humano haja, para que o ser humano funcione. De uma certa forma, um processo até de tornar o ser humano máquina, de que ele se comporte como uma máquina. Um bom exemplo que a gente pode pensar está no livro do Foucault, Vigiar e Punir, onde ele faz um comparativo dos métodos de punição do século XVI com os métodos do século XVIII. No século XVI, a gente vai ter métodos como tortura, a gente vai ter execuções em praça pública, ou seja, uma execução que é feita diante de todo mundo para demonstrar o poder real, a gente vai ter chibatadas, suplícios, a gente vai ter a questão da divindade muito forte, as questões religiosas muito presentes em julgamentos. Já no século XVIII, quando ele descreve um presídio, ele nos coloca um modelo de instituição que ela é extremamente disciplinarizada, organizada. Existe um horário para o preso comer, um horário para o preso rezar, um horário para ele ler, um horário para ele tomar banho, um horário para ele deitar e dormir. Ou seja, a gente tem uma clara diferença de exercícios de poder sobre uma pessoa que desrespeitou a lei. Primeiro, no século XVI, era um exercício de poder meramente por punição. Você realmente vai contra o corpo dessa pessoa e age contra esse corpo. Já no século XVIII, a gente tem uma forma diferente. Você não está agindo mais sobre o corpo, você
você está agindo sobre a mente. Você está criando modelos de disciplina para criar um determinado comportamento de forma com que essas pessoas não causem mais dano na sociedade, que não matem, não roubem e todos os comportamentos que são percebidos como desvios da normalidade da sociedade. Ou seja, a gente tem aqui um claro caso de poder disciplinar. Agora esse preso não vai ser meramente punido, ele vai ser vigiado, ele vai ser controlado, ele vai ser disciplinarizado, ou seja, você vai fazer com que ele passe a ter um determinado comportamento que é o que a sociedade espera dele. Um caso que a gente pode pensar também é o caso da escola, ou da educação. A gente pensar, por exemplo, que uma escola vai ensinar valores, vai ensinar que a pessoa tem que respeitar a lei, que ela precisa saber se comportar, que ela precisa saber respeitar autoridades. Ou seja, é um modelo de instituição que ela vai criar uma disciplina dentro do ser humano para formar um determinado comportamento que é esperado dele. Não apenas meramente pegar o indivíduo que desrespeita a regra e puni-lo. Você vai moldar o ser humano antes que ele se comporte de uma forma como ele não deveria se comportar. Esses casos que eu citei, eles tangem muito pela ideia de repressão, pela ideia de você inibir o ser humano de um determinado comportamento. Ou seja, seriam formas assim, negativas de exercício de poder, né, de relação de poder, que apenas evitam que algo aconteça. Porém, como eu já falei no primeiro vídeo, a gente não deve pensar em poder apenas enquanto coerção. Como eu falei, as mudanças na sociedade europeia demandaram uma forma nova, criaram uma forma nova de discurso, um discurso de praticidade, um discurso de resultados, um discurso de produção. Então a gente tem exercícios de poder que também são criados de forma a gerar resultados, o que talvez a gente possa chamar de resultados positivos, e não apenas resultados negativos, um poder positivo. Vamos pensar na aplicação da disciplina dentro de um hospital. Vamos pensar como um hospital funciona. Você tem as alas divididas conforme doenças, você vai ter um setor para pacientes mais graves, um setor para pacientes menos graves, você vai ter uma maternidade para atender mulheres grávidas, você vai ter uma ala pediátrica, você vai ter uma área de hemodiálise. Então você tem uma série de divisão por setores. Uma pessoa doente vai ter um controle dos medicamentos que ela vai ter que fazer, você vai ter um ordenamento de exames para se fazer, você tem ordenamento de prioridades, a pessoa que está numa situação mais grave vai ser atendida antes na situação menos grave, os remédios dentro de um hospital são rigidamente controlados, porque se não houver esse tipo de disciplina, esse tipo de ordenamento, o enfermo morre. Imagina, por exemplo, no hospital você não tem divisão por alas. Aí você coloca, então, uma mulher grávida ao lado de uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa grave. Ou seja, você está botando em risco a mãe e o bebê de falecerem. Imagine que você não dê prioridade para o paciente mais grave. Então, enquanto é uma pessoa sangrando, prestes a morrer, você está se esforçando para cuidar de uma pessoa que está gripada. Imagine que você não mantém um controle, por exemplo, sobre a temperatura do freezer de vacina. Se as vacinas estragam, uma criança vai nascer ou vai sair do hospital sem ser vacinada. Ou seja, é um tipo de poder disciplinar que ele visa criar algum resultado, de chegar a resultados. No mesmo caso, a gente pode pensar também por uma fábrica. Uma fábrica você vai ter estabelecimento de tarefas, cada pessoa vai ter que cuidar de uma determinada parte, cada pessoa vai ter suas competências, você tem um horário para ser cumprido, porque se nada disso acontecer, o produto não vai ficar pronto. Se, por exemplo, numa fábrica, uma pessoa tem que soldar, outra tem que pintar, se a pessoa que quer para pintar vai para solda porque quer,
no final das contas o produto não vai ter quem apinte, ou seja, vai ficar inacabado, você não vai ter eficiência, você não vai ter resultado. Então, a gente precisa pensar o poder não apenas enquanto repressão, mas também enquanto algo que gere resultados produtivos, que seja uma finalidade de uma racionalidade, de um processo de racionalização da sociedade. Um outro conceito que o Foucault nos apresenta acerca da sociedade disciplinar é o conceito de biopoder ou então o poder de biopolítica. O que é esse biopoder? O biopoder ele é o exercício do poder disciplinar sobre o ser humano. Basicamente, nossas vidas são disciplinarizadas dentro das relações de poder existentes na sociedade. Vamos pensar, quando a gente nasce, a gente recebe uma série de vacinas, ou seja, um controle de vacinação já é exercido sobre nós assim que a gente nasce. Com 6 anos de idade a gente tem que ir para a escola, com 15 anos a gente precisa estar com o ensino fundamental completo. Os homens de 18 anos precisam se alistar para o serviço militar. Aos 65 anos você pode se aposentar. Ou seja, toda a nossa cronologia de vida ela é disciplinarizada. A gente trabalha de segunda a sexta, ou segunda a sábado para alguns, com uma folga ao domingo, ou seja, os dias da semana são controlados. A gente trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde. Nossos horários são controlados, são disciplinarizados por algo. Vamos pensar assim, a gente para pegar no serviço às 8 horas precisa acordar às 7 horas da manhã. Então a gente coloca um despertador para despertar. A gente não acorda quando o sono acaba. A gente acorda quando o despertador toca. Pare e pense num camponês da Idade Média. Ele não tinha um relógio que o acordasse, um despertador. Ele acordava ou quando o galo cantava, ou mais provavelmente quando o sono dele acabasse. O cantar do galo nada mais é do que um indicativo sonoro do dia começando. Na nossa sociedade hoje em dia, a gente trabalha de 8 a meio-dia e tem 1 hora para almoçar. Se você ficou com fome às 11 horas, você vai ter que aguardar o seu horário de almoço a meio-dia para comer. Se deu meio-dia e você ainda não está com fome, sua fome só vai chegar por volta de 1 hora, você vai comer porque esse é o horário estabelecido. Um camponês da Idade Média provavelmente ia comer na hora que desse fome, independente se fosse 11, meio-dia ou 1 hora da tarde. Ou seja, todo o nosso processo de vida ele é disciplinarizado. A gente precisa passar por constantes processos de educação para sermos encaixados dentro de empregos. A gente precisa passar por vários procedimentos de saúde para conseguirmos estar aptos para o funcionamento da sociedade. E aí a gente pode pensar em diversas outras formas como modelos de disciplinarização funcionam sobre a gente. Ou um outro caso, a sinalização de trânsito. Está verde, você segue, está vermelho, você para. Se você vai atravessar uma rua a pé, tem que esperar o sinal passar ou atravessar dentro de uma faixa. O seu caminhar pela cidade é disciplinarizado. Ou seja, nós temos hoje um modelo de sociedade onde todas as nossas ações, tudo em torno da gente, é guiado por um poder disciplinarizador que é exercido sobre a vida. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.